Meus irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, vídeo de número 92, Ação e Reação, obra de Francisco Cândido Xavier, Almas Enfermiças, capítulo 5º. Então, Silas acentuou, informando Hilário e André, apenas 2 linhas para a gente dar sequência. Para eles, continua Silas dizendo, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. É isso que as religiões pregam aos seus adeptos. E por incrível que pareça, os adeptos, eles meio que presos a essa tortura a vida toda, vivendo na condição de cobaias. Termos esses que muitos podem pensar que são humilhações, mas não tem nada de humilhação. É uma questão de raciocínio e de bom senso. Pois observe na terra para você ver. O apicultor, ele cria as abelhas para comercializar o alimento delas. De tão egoísta que ele é, ele cria as abelhas para comercializar o alimento delas. Quer dizer, ele rouba o alimento das abelhas com uma falsa apresentação de que as alimentam, colocando as caixas de abelhas onde há mais flores, nos campos, nas matas. E as coitadinhas das abelhas não percebem que estão sendo enganadas. Porque quanto mais abelha, aliás, quanto mais flores, mais mel. Quanto mais mel, mais enriquece o apicultor. Aquelas pessoas que criam bois, suínos, analisa para você ver, frangos, aves, frangos, eles dão alimento meses e meses aos bois, aos suínos, aos pintainhos que se transformam em frangos, e os boi, os suínos, os frangos, eles pensam, na mitologia, vamos pensar dessa forma, nossa, mas nosso dono é maravilhoso, pois ele nos
traz num confinamento e ao mesmo tempo cuida de nós com muito carinho e com muito amor. Mal sabe o boi, o suíno, o frango, que ele é engordado, ele é enganado a comer, para crescer, para engordar, para ser sacrificado, para sustentar bolsas, para sustentar cofres, para sustentar sistemas. Aí você pode me dizer, mas não são necessários na terra a engorda dos frangos, dos suínos, dos bovinos? Não é necessário? Não faz parte da evolução? Aí eu te faço uma pergunta. Quem está falando aqui em boi? Aquele lá confinado nos currais, lá no pasto. Quem está falando em frangos, presos nas granjas? Quem está falando aqui em suínos, presos nas granjas onde eles são criados? Ninguém está falando deles. Nós estamos tentando aplicar uma psicologia onde a humanidade se encontra na condição desses confinados e presa a sistemas. E mesmo sabendo que presa em sistemas ela se encontra, ela nada faz, ela não reivindica nada. Ela não age. Ela não age. Ela permite. É aqui o caso vastação purificadora. Então, para eles, para esses seres, as almas culpadas. Então, todo mundo aponta o defeito do outro. Principalmente os pastores, os padres, bispos, papas, esses seres, os sistemas, eles apontam o defeito do outro, mas não são capazes de apontar os defeitos de si próprios. Pregam os dogmas, pregam essas desinformações, amedrontam estas almas fragilizadas, mantendo-as na desinformação. Então é natural que muitas almas no corpo físico se perdem, às vezes, nem pelo fato dos vícios de outras existências, mas sim por se verem presas a um sistema que elas
percebe que não conseguirão se livrar daquele sistema, porque trazendo aquela fraqueza e não conseguindo manter-se fiel conforme os dogmas exigem, o indivíduo ele prefere emancipar-se. Esta é a realidade na Terra. Mas infelizes esses que deturpam ou que tentam deturpar os desígnios de Deus. Infelizes esses que semeia a desordem, que implanta a desgraça na vida do outro. Infelizes esses, porque ele pode permanecer no corpo físico 80, 90, 100 anos na impunidade. Mas ele não conseguirá viver na erraticidade, como na terra viveu impune. Porque na tua consciência tudo estará escrito, registrado. Infelizes esses que implantam a desordem, a desunião, o desamor, a desinformação. Infelizes. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Então vejamos, as informações do assistente Silas, em meio àqueles gemidos, em meio àqueles seres, aquela turba de espíritos sofredores, de certa forma, causava uma desagradável impressão em André e também em Hilário. Porque pense da seguinte forma: nesse exato momento, André e Hilário e Silas, eles encontravam-se em meio a milhões de espíritos sofredores, perambulando para lá, para cá no escuro. Aqueles que conseguiam caminhar com as próprias pernas andavam para lá, para cá, como se fossem zumbi, conversando sozinhos no escuro, alucinados, lunáticos, perturbados, conversando com a própria mente perturbada. Aqueles que não conseguiam caminhar com as próprias pernas rastejavam igual cobra por aquele pântano, aquela lama fétida, escuro, aquele odor fétido de enxofre, odor de fezes,
urina, vomitados, dejetos eliminados pela boca, para tudo quanto é lado. Podemos usar esse termo realmente um inferno, mas a realidade, por mais que aparentemente o inferno, não era um inferno, e sim criado pelo próprio homem, que no corpo físico, tendo a oportunidade de agir de forma digna e honesta, preferiram agir na desonestidade. Vejamos. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou surpreendido: mas por que diz você flagelação compreensível, Druso? E num desabafo, acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Explique-nos, Druso. Silas. Perdão. Silas. Explique-nos, por favor. Acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Porque diz você flagelação compreensível? Flagelação compreensível, Silas. Acha justo você que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Que isso, Silas? Olha a resposta de Silas. Silas sorriu, triste, e obtemperou. Olha só. Olha a resposta de Silas. Compreendo-lhe o pesar. Eu vou acrescentar. Eu tenho esse hábito de acrescentar. Às vezes, esse hábito de acrescentar é justamente para aquele telespectador que não compreende. Então, não nos custa nada acrescentar. Compreendo-lhe o pesar. Agora eu acrescento. Silas, André. Compreendo-lhe o pesar de vocês dois. Compreendo. Indiscutivelmente, eu compreendo. Tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo, André, Hilário, o trato diário com a injustiça. Você conseguiu compreender? Olha só. Tanta dor reunida aqui não seria justa se não viesse de quantos preferiram lá no mundo, quando lá estiveram, reencarnados, o trato diário com a injustiça. Optaram lá na terra pela injustiça. Plantaram lá na terra a injustiça. Plantaram a dor lá na terra.
viveram impune, saquearam, mataram, roubaram, porque você sabe que roubar é uma coisa, furtar é outra e saquear é outra coisa. Cada uma tem a sua vertente. Então, vejamos bem a resposta de Silas. Indiscutivelmente, tanta dor não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo trato diário com injustiça. Não é claro? Porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Ora, será que vocês, André, Hilário, será que vocês dois desconhecem os desígnios de Deus? Vocês não têm conhecimento de que nós colhemos aquilo que plantamos? Os nossos irmãos plantaram. Eles estão colhendo. E é preciso eles agradecerem a Deus. É preciso nós, André e Hilário, agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque lá na terra plantaram, presos a dogmas, presos a sistemas. Lá na terra, aprenderam que o desobediente seria trancado no caldeirão do inferno por toda a eternidade. Muitos aprenderam lá na terra que a morte não existe. Por isso, aprenderam que podiam gozar a vida o máximo possível. Aprenderam. E eles gozaram a vida assim lá. Eles praticaram horrores e barbáries. Mas, ao fechar os olhos lá no corpo físico, através do desencarne, da morte, eles não contavam com a imortalidade. E ao abrir os olhos da alma, se viram perante a própria consciência dos atos praticados. Por esse motivo, é preciso ainda, André e Hilário, agradecer a Deus. É preciso agradecer a Deus. Os nossos irmãos, todos nós aqui, André e Hilário, precisamos agradecer a Deus ainda por esta região aqui umbralina, por esse local que para muitos aqui é tido como inferno. Por que digo que precisam e precisamos agradecer a Deus por esse local? Porque, devido à imortalidade da alma, todos aqui, um dia, se redimindo, deixarão esse local, retornando aos corpos físicos, recebendo novas oportunidades de redimissão,
reparando os erros, se transformando em melhores. Enquanto eles aprenderam que se um dia caíssem no inferno, nunca mais do inferno sairiam. Por toda a eternidade, eles seriam queimados no caldeirão do fogo do inferno eterno. Então, uma bênção essa região aqui, André, Hilário, porque todos sairão daqui. Ninguém permanecerá aqui. Só depende de cada um. Uns sairão mais cedo, outros mais tarde, mas um dia esse local deixará de existir. Enquanto, se fosse verdade, os dogmas das religiões lá na Terra, esses seres nunca mais sairiam dessa situação. Então é preferível essa região ou o inferno de Dante, André e Hilário? Qual vocês dois acham que é melhor? É lógico que é melhor o umbral. O umbral é uma bênção. As regiões nas trevas são bênçãos. É a lei de causa, efeito, ação e reação que perdura durante o tempo que for necessário a reparação, a desintoxicação daquele indivíduo. Depois ele é recambiado novamente às oportunidades através das reencarnações e se redimindo, quitando suas dívidas, enquanto através dos dogmas, da mitologia, de muitas religiões, esses nunca mais sairiam desses lugares. Próximo vídeo, próximo dia.